Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Hoje é o sábado, é o dia da alegria. É o sábado, dia de nós nos reencontrarmos, apesar de que nesse momento estamos podendo nos reencontrar com menos irmãos, né? Mas os que estão em casa, um feliz sábado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam estar bem, possam estar com saúde e com saudade de retornar à igreja. Quero mandar um bom dia especial demais para as crianças do Clube de Aventureiros, do Clube Raios de Luz. Estou com muita saudade de vocês. Espero que logo possa dar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Um feliz sábado para todos que estão nos assistindo. Mais um sábado chegamos para recapitular a lição da Escola Sabatina. A lição onde nós podemos aprender cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. E nessa semana em especial, nós estudamos sobre idioma, texto e contexto. O tema geral da lição é como interpretar as Escrituras. E a cada semana e a cada dia, temas novos para que nós possamos compreender melhor. Vocês sabiam que existem mais de 6.000 línguas faladas entre os bilhões de habitantes do planeta? 6.000 línguas, já pensaram? É bastante coisa, né? Mas ainda estima-se que cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas não tenham nenhuma parte da Bíblia traduzida no seu próprio idioma. É muita gente que não tem acesso à Bíblia na sua própria língua. É uma pena, né? Mas muitas vezes, nós que temos a Bíblia na nossa língua, deixamos de usá-la. Deixamos parada, sem abri-la, sem trazer para a nossa vida o conforto e a salvação que ela nos oferece. A Bíblia, ela muitas vezes fica apenas exposta, não é aberta, não é estudada. É uma pena. A Bíblia também foi por muito tempo, durante séculos na Europa, ela foi intencionalmente mantida longe das pessoas, longe de todas as pessoas, para que elas não pudessem estudar, ler e descobrir o que a Bíblia nos traz. Mas também aqueles que têm acesso à Bíblia, ela, se for aberta simplesmente e lida como um livro qualquer, ela não vai ter o efeito necessário na vida de cada um. Ela precisa ser aberta com oração e com o pedido da presença do Espírito Santo, para que nós possamos entendê-la à luz da vontade de Deus. Então, a Bíblia simplesmente lida, não faz o seu efeito, mas ela lida acompanhada de oração e da presença do Espírito Santo, ela transforma e restaura a vida de todos. Mas a compreensão das Escrituras, para que será que serve a Bíblia? Simplesmente como um amuleto ou para mim ler? Não. A Bíblia tem um propósito muito importante. A Bíblia foi escrita para ela nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir na justiça e para que sejamos homens feitos à vontade de Deus. Então a Bíblia, ela simplesmente ela é para nos ensinar, nos corrigir e nos redimir. Que essa Bíblia possa ser realmente aberta. Muitas vezes nós pensamos que a Bíblia, ela não tem muito valor. Mas se nós analisarmos capítulo por capítulo, ela nos ensina sobre relacionamentos, sobre saúde, sobre relacionamento com Deus e vários outros aspectos. Ela nos mostra aonde nós estamos errando. Ela nos mostra por qual caminho devemos andar. Ela é um guia, é um mapa para a nossa vida. Esse é um dos principais propósitos da Bíblia. E a Bíblia é tão importante, era tão importante para os filhos de Israel, e assim ela é para nós hoje. Porque além de nos ensinar, nos reprimir, nos corrigir, ela nos leva à vida eterna. Ela nos mostra o caminho da vida eterna. Esse é um dos principais objetivos e propósitos da Bíblia. Ela nos traz vida longa aqui na terra, através dos seus ensinos,
sobre alimentação e outros mais, e também nos leva à salvação. Mas na Bíblia existem muitas palavras que têm significados, podemos assim dizer, diferentes. No caso da palavra amor, para nós, amor é amor. Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meu amigo, eu amo a minha mãe, eu amo meu esposo. Amor é amor, para qualquer uma das situações. Mas na Bíblia, o amor, ele vem com outras facetas, com outros significados. Por exemplo, o amor entre marido e mulher é o amor eros. O amor entre amizade, entre amigos, é o amor filéu. E o amor a Deus é o amor ágape. Então vejam, para cada palavra, para cada significado, se eu quero me dizer com o meu marido, eu vou dizer a eros, no caso. Isso no grego, né? Como a Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Mas para nós, amor é amor. Então nós precisamos também buscar entender o significado das palavras. O que elas querem dizer. E outra palavra também que fala, que é muito usada aqui no livro de Reis, capítulo 3, versículo 6, é a palavra misericórdia. Misericórdia é a bondade de Deus para com seus filhos. É a bondade que Deus tem para com cada um de nós. O Senhor é misericordioso para aqueles que aceitam a salvação e o seu perdão. Outra palavra também que encontramos na Bíblia é shalom. Shalom é paz. Muitas vezes a gente pensa que paz, você só tem paz quando você não tem tribulação, quando você não tem problemas. Mas não, paz, shalom, é a presença de Deus na nossa vida. Apesar de termos tribulações, mas nós temos paz, porque Deus está conosco. Deus nos dá esperança, Deus nos fortalece, Deus nos dá segurança. Esse é o significado da palavra shalom. E muitas vezes a gente vê na Bíblia várias palavras repetidas. Vamos, aqueles que querem acompanhar em casa, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos ver algumas palavras que elas se repetem. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Qual a palavra que mais se repetiu nesses versos? Criar. O verbo criar. O que ele diz ali? Deus criou o homem à nossa imagem. Deus fez o homem à imagem de Deus, o criou. E macho e fêmea o criou. Mas por que repetir tantas vezes criou? Bastava dizer, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ponto. Não, mas a Bíblia enfatiza durante várias vezes na palavra criar ou criou, é que a ênfase é que Deus é o nosso Criador. É Ele quem nos cria, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos mantém. Ela quer que nós entendamos que Deus é o nosso Criador. Nós não viemos do acaso, nós somos criaturas de um Deus. Outra palavra que se repete lá em Isaías 6, 1 a 3. Quem quiser acompanhar em casa, pode pegar a sua Bíblia, Isaías 6, no verso 1 a 3. Ali também nós vamos ter algumas palavras, uma palavra que vai se repetir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que enfatizar tanto santo, santo, santo? Porque Deus é santo, Deus é majestoso, é glorioso.
E a Bíblia muitas vezes vai repetir palavras para enfatizar algo que é importante. Nesse caso, a santidade de Deus. Deus é extremamente santo. E para isso a Bíblia nos ensina. Agora tem textos também na Bíblia que podem nos não confundir, mas ficar mais complicado. A gente usa um termo que diz assim, um texto fora do contexto é um pretexto. E muitas vezes isso pode acontecer na Bíblia. Para isso, nós não podemos ler apenas um versículo. Se esse versículo não ficou bem entendido, eu preciso ir para o capítulo todo. Se o capítulo todo deste versículo não me fez entender, eu preciso então ler o livro todo. Por exemplo, se eu estou lendo o livro de Isaías, num determinado versículo, não entendi uma palavra no versículo ou o versículo todo. Vou ler todo aquele capítulo para ver o que está no contexto, para mim poder entender. Se mesmo assim eu não entendi, eu preciso me dedicar a estudar todo o livro de Isaías. Ou um capítulo antes, um capítulo depois. Então, por isso é importante, eu não posso tirar um texto ou um versículo da Bíblia e dali, se eu não entendi, eu vou levar para diante. Uma palavra que é dita na Bíblia, que se refere a homem, lá em Gênesis, é Adão. Só que Adão, ela se refere tanto a homem como gênero, como a homem no sexo masculino e feminino. Nós vamos observar isso lá em Gênesis 1, 27 e depois no 2, 27. No 1, 27, a palavra Adão, para homem, ela se refere a homem no geral, homem e mulher, a raça, o gênero, né? E no capítulo 2, versículo 27, ela vai me dizer que homem, sexo, homem e mulher. Né? Então, mesma palavra com alguns significados. Um outro texto que é muito comum, que as pessoas usam e acabam confundindo ou trazendo uma coisa que a Bíblia não está dizendo, é lá no livro de Atos 10, onde Pedro tem uma visão do lençol com todos os tipos de animais. E Deus vem e diz para ele, Pedro, mata e come. Mas ali estão todos os animais, puros e imundos. E Pedro se recusa a comer aqueles animais. E aí esse texto é usado. Estão vendo? Você pode comer todo tipo de animal, porque Deus mostrou a Pedro que Pedro era para matar e comer. Simples, né? Fácil de entender assim. Está escrito na Bíblia. Mas leia os versos antes e os versos depois, você vai perceber que não era isso que Deus estava dizendo a Pedro. Né? Então, por isso é preciso que a gente tenha tempo, tire tempo para esmiuçar cada versículo, cada capítulo da Bíblia, para que não venhamos a ocorrer nesses erros, para que a gente não venha a dizer coisas que a Bíblia não está nos dizendo. Né? Por isso a oração, a presença do Espírito Santo e o esmiuçar da Bíblia, para que a gente possa estar sempre sabendo e falando o que a Bíblia diz, e não o que eu quero dizer. Né? E a Bíblia também tem várias linguagens. Moisés escreveu sobre a origem de tudo e o plano da salvação. A Bíblia tem muitas mensagens para cada um de nós. No livro de Gênesis, nós somos informados não apenas da nossa origem, mas também o plano da salvação que Deus criou para nós, que Deus elaborou para nos levar à eternidade. A Bíblia é realmente, irmãos, fantástica. Tiremos tempo para usá-la, para lê-la e para vivê-la conforme ela nos pede. Porque também eu preciso entender, mas preciso viver conforme ela me pede. Não é? E a lição ainda traz uma menção de uma passagem do livro Grande Conflito, capítulo, página 9, livro de Ellen White, que ela diz assim: entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou desnecessária e contínua a presença de direção do Espírito Santo. Veja, a Bíblia, mesmo que Deus revelou a sua vontade aos homens por meio da sua palavra,
não tornou desnecessária e contínua a presença da direção do Espírito Santo. Então, aqui está a palavra de Deus, que homens instruídos pelo Espírito escreveram, mas ainda assim, eu, como indivíduo, preciso da presença do Espírito Santo na minha vida para entender a palavra de Deus. Ao contrário, ela continua, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as palavras sagradas, é impossível que o ensino do Espírito Santo seja contrário à palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não vai nos instruir diferentemente daquilo que já está escrito na Bíblia. Que nós possamos levar para a nossa vida e termos um propósito de lermos, estudarmos e esmiuçar esta palavra, para que ela seja viva em nossa vida e que nós possamos pô-la em prática a cada instante. E principalmente também viver conforme a Bíblia, mas com a presença do Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Porque Ele é que vai nos direcionar. É Ele que vai fazer nos lembrar de tudo aquilo que está escrito na palavra. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada porque através dela, Senhor, nós temos a salvação. Nós encontramos nela a vida eterna. Ajuda a cada um de nós, Senhor, a termos o desejo, a vontade de estudar, de aprender mais e de nos prepararmos para o reino eterno. Perdoe os nossos pecados, continue conosco no decorrer desta manhã, deste lindo sábado que Tu nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos nossos queridos irmãos que estão presentes aqui na igreja. Bom dia aos nossos ouvintes,
também que estão nos assistindo. Acabamos de ver e estudar a lição da escola sabatina. A parte importante de cada sábado, pelo menos nós tivemos um bom resumão aqui. Quem tem a lição estuda em casa e tem aprendido a respeito dela, mas aqui na igreja, devido a todo o nosso contexto, nós temos um resumo maior, porque nosso tempo não é mais o mesmo. Mas damos graças a Deus porque nós podemos ainda nos reunir em um número, pelo menos ainda de 30 pessoas, e aqui na igreja nós temos em torno de 17, podemos ter mais ainda membros aqui. A partir dessa semana nós teremos algumas mudanças aqui na igreja também. Nós vamos dar uma estudada no decreto municipal, para ver o que o decreto diz, e a partir daquilo que ele diz, nós teremos nossos jovens, nossas crianças poderão estar presentes aqui na igreja com seus pais também. Mas nós vamos anunciar isso tudo através dos professores da escola sabatina e também através da nossa página aí do WhatsApp aí que os irmãos têm da igreja de Santa Rosa. E também através do Ivan, que tem feito os anúncios aqui na igreja também. Tá bom? Queridos, nós chegamos ao nosso momento de estudar a palavra de Deus. E eu quero abrir então a Bíblia e termos nosso estudo, mas antes eu quero fazer uma oração com todos vocês. Feche seus olhos aí na sua casa também. Feche seus olhos, assim como você está, vamos orar a Deus. Querido e amado Pai, acabamos de estudar a lição da escola sabatina, cantamos um hino, fé é a vitória, e agora nós queremos estudar a Tua palavra também. Nós pedimos a Tua orientação e a direção do Teu Espírito nessa hora. Que Tu abençoes a cada um dos que estão aqui na igreja e a todos que estão em casa também nos assistindo nesse momento. Que o Teu nome seja glorificado. Dá a Tua bênção, perdoa os nossos pecados e faltas, purifica-nos para ouvir e aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Esse é o capítulo que nós vamos estudar. Na realidade, nós estamos pegando apenas um verso aqui para que a gente possa estudar, mas nós vamos ver todo o seu contexto aqui também, inclusive como a gente tem aprendido aí na nossa lição da escola sabatina. Se eu puder, eu vou dar um vislumbre aqui para vocês também dentro da minha mensagem dessa manhã. E o capítulo 14, na realidade a história de Asa aqui, elas perfazem os capítulos 14, 15 e 16. Esses 3 capítulos aqui. Para você entender o contexto maior de toda a história do rei Asa. Mas o verso que me interessa nesta manhã, ele se encontra no capítulo 14, o verso 11. Verso 11. Nós temos inúmeras lições nesses 3 capítulos aqui. Você pode estudar ele, você vai aprender muitas coisas. O verso 11 diz o seguinte: E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em Ti e em Teu nome vamos contra essa multidão. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não permita que o homem prevaleça contra Ti. Esse aqui é o texto que eu quero meditar com vocês nessa manhã. Quando Asa fala aqui, seja com aqueles que não têm nenhum poder, o texto, em outras versões, vai dizer assim: seja com aqueles que são fracos. Queridos, quando você olha para
Asa aqui nesse momento, no contexto do que ele está vivendo aqui, realmente ele é fraco. Mas com Deus, ninguém é fraco. Vamos tentar entender um pouco dessa história aqui. Como é que Asa conseguiu obter sucesso e como a gente também consegue obter sucesso na nossa vida. Mas eu falo assim, sucesso é na vida espiritual. Porque Asa aqui também tem um fracasso muito grande na vida dele, no final da vida dele. E o capítulo 15, quando você olha o capítulo 15, e você pega os primeiros versos, dos versos 1 até o 7, ou do verso 2 até o 7, você vai perceber que há Azarias, um profeta, filho de Obed, chega para Asa e fala com ele e dá uma mensagem para ele. Dentro desse contexto aqui, para você entende o capítulo 14 e você vai entender o capítulo 15, ou 16 também. Resumindo só em uma frase para vocês e para nossos amigos ouvintes. Vários generais ganharam batalhas, mas perderam a guerra por causa do orgulho e por causa de presunção, ou por causa de descuido, eles perderam a guerra. E assim é na nossa vida também. Você pode olhar para Asa aqui e dizer, não, mas ele ganhou a guerra. Espera aí, como é que ele ganhou uma guerra? Ele ganhou uma batalha. Se você analisar a vida dele, até quando a Bíblia diz, e Asa dormiu com seus pais, ele ganhou uma batalha só. Mas ele perdeu toda a guerra. Enquanto você tem vida, você ganha uma batalha. Você pode ganhar 2 batalhas, pode ganhar 3, você tem que ganhar todas as batalhas, para que no final da sua vida você ganhe a guerra, ganhe a vitória, a vida eterna. Senão você ganhou só uma batalha. E às vezes a gente ganha tantas batalhas e de repente a gente perde uma batalha. E quantos prejuízos vêm na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Mas graças a Deus que nós temos um Salvador. Então você começa aqui com a história de Asa, vendo que nos seus dias Asa teve paz durante 10 anos. A vitória, ou a paz que Asa tem aqui, se deve em grande parte às vitórias do seu pai Abias, porque Abias morreu e agora o filho dele, Asa, então assume o seu lugar. E logo no início, a Bíblia diz que Asa fez aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor. E eu gosto disso aí, me dá uma angústia às vezes, quando eu começo a ler essas histórias, porque você lê lá em Reis essas histórias, e agora você começa a reler elas no livro de Crônicas, e quando chega mudança de rei aqui, começa a história dele, dá uma angústia assim, tomara que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, mas de repente ele fez mal aos olhos do Senhor. E aquilo dá o desejo que aquela história não fosse exatamente assim, que fosse uma história de vitória, em nome de Jesus. E que ele ascendesse, que ele crescesse, desenvolvesse, honrasse e glorificasse o nome de Deus. Mas Asa é justamente isso aqui no início da sua vida e o mal no final da sua vida. Triste história. Durante uma boa parte de toda a sua vida de vitórias e no final da sua vida uma derrota que custou muito caro para ele. Muito caro para ele. Quando a pessoa anda com Deus, Deus está com ele. Se a pessoa não anda com Deus, Deus não está com ele.
Se a pessoa abandona Deus, Deus o abandona também. Mas a gente fica perguntando, então, Deus abandona de fato? A pessoa abandonou a ele. Ela se afastou de Deus. Deus vai sempre em busca do ser humano. Essa é a história. Mas o fato de que ele abandona a Deus demonstra o fato que Deus também está o abandonando. E Deus também, de fato, abandona em alguns aspectos da vida dele para fazer a diferença, o que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Qual é o jugo que Deus coloca sobre uma pessoa e qual é o jugo que o mundo coloca sobre uma pessoa. E aí se faz a diferença e a pessoa tem novamente o poder de decidir de que lado que ele vai estar nesse grande conflito. E Asa decidiu seguir os seus pais aqui. Ele decidiu seguir a casa de Davi, fazendo aquilo que era reto. E você vai encontrar então nesses 3 capítulos pelo menos 22 coisas certas que Asa fez. 22 coisas certas. Começa ali no verso 3, começa dizendo que ele removeu, depois ele ordena, ele remove, ele edifica e assim por diante. Eu não vou citar todas elas aqui, porque esse não é o meu objetivo. Assim como não seria meu objetivo mostrar as 4 coisas erradas que Asa fez lá no capítulo 16. Não é esse meu objetivo. Eu deixo isso por curiosidade para você poder estudar em casa, abrir a Bíblia e estudar em casa. Fazer a sua pesquisa e tirar suas conclusões. E não é bom, às vezes, a gente dar tudo mastigado, né? É bom a gente ter curiosidade, dar uma pesquisada. Mas essa reforma que Asa estava fazendo aqui era uma reforma nacional. Não é, na realidade, a reforma nacional compunha 3 tribos ali, não é? Só 3 tribos, porque as outras 10, ali, outras 9 tribos, na realidade 10 tribos pertenciam, então 2 tribos ali dentro de Judá. Mas a ênfase aqui, que a gente tem nesse texto aqui, ela não recai nas realizações que Asa faz, ou que ele fez, que foi muito importante. A ênfase recai no fato de que ele buscou a Deus, e no ato de ele buscar a Deus, Deus honra a Asa e lhe dá todas as bênçãos, lhe dá todas as vitórias que ele precisa. Lá no verso 7 você percebe, e diz muito bem claro, porque temos buscado ao Senhor, temos-lo buscado, 2 vezes repete, nós temos buscado ao Senhor, e Ele nos tem dado descanso nesses 10 anos, porque a gente tem buscado. Enquanto eles buscaram a Deus, Deus dá o descanso. O que Asa faz? Asa começa a fazer a reforma, começa a fortificar o seu exército, começa a construir. Ele aproveitou muito bem o seu tempo de paz. Queridos, vamos tirar uma liçãozinha aqui para nós. O que você faz nos tempos de paz? Você tem pregado o Evangelho? Você tem estudado a Bíblia? Você tem se preparado? O que você faz em tempo de coronavírus, em casa? Você está estudando, está assistindo só filmes, ou está só dormindo, ou só está postando algumas coisas, tem dado estudo, ou estudado, tem lido. O que você tem feito em tempos de paz, né? Coronavírus, paz não está muito ligado, mas a paz que você tem em casa, de ficar em casa, de ter o teu tempo vago, porque muitos não têm esse tempo vago, de se preparar. O que você faz em tempos de paz? O que você faz em tempos de paz enquanto o mundo ainda tem relativa paz? O que você faz? Se você for para o Apocalipse, nós temos alguns cavalos lá, que esses cavalos indicam
paz e depois sangue e assim por diante. Eu não vou comentar sobre isso, mas que você tem que fazer o trabalho que não se faz em tempo de paz nessa época lá. Aí Asa faz tudo o que tinha que fazer, tem um exército de 580 mil homens. 580 mil homens, mas a história parece mudar depois de 10 anos, não porque Asa tem feito alguma coisa má, não, porque Asa não tem feito nada de mal aqui, mas vem Zerá, um etíope, com um exército de 1 milhão de soldados. Fora aqui, nós temos 300 carruagens, e ele vem em guerra contra Judá. É um exército grande, irmãos. Quando eu olho para 580 mil, para 1 milhão, nós temos, não é? Zerá tem quase o dobro de soldados à sua disposição. À sua disposição para lutar contra Judá. Queridos, esse verso 11 que a gente... Aliás, o exército... Deixa eu só falar um pouco sobre esse exército, e quando se olha para esse exército etíope, Zerá, o etíope, e um exército de 1 milhão aqui, esse exército aqui é um exército egípcio, liderado por etíope, nesse caso aqui, tá bom? Mas quando você entra nesse verso 11, o verso 11 é uma verdadeira oração, uma verdadeira busca de Deus. E aqui que a gente aprende a lição de realmente a gente buscar a Deus. O quanto a gente tem que buscar a Deus em todas as circunstâncias. O quanto a gente tem que fazer a nossa parte, porque a fé sem as obras é morta. E é isso que Asa ensina aqui também. Tempos de paz, muitas obras, porque a fé sem obras é morta. Agora a sua fé é demonstrada aqui neste verso aqui. Nesse verso 11. Porque é uma verdadeira oração que motiva Asa a fazer aqui a Deus. E não era uma oração simplesmente para derrotar um inimigo. Porque olhando para ele é um exército fraco, entre aspas. Exército fraco. 580 mil para 1 milhão. Um exército fraco. Mas quando ele ora aqui, na realidade, ele tem a intenção maior de glorificar o nome de Deus. Ele poderia ir para a luta contra esse exército de 1 milhão de pessoas com suas próprias forças. Ele não se preparou em tempos de paz? Estava bem preparado. Muito bem preparado. Mas quando ele ora, ele diz: seja com aqueles que não têm nenhum poder, com aqueles que são fracos. A busca de Deus que ele faz aqui é uma busca de uma verdadeira fé. De uma fé firme, uma fé que não vacila, uma fé que está firmada em Deus. Seja com eles. Essa é a oração do rei. Queridos, você olha no verso 12 e você vê que o Senhor feriu os etíopes, feriu os exércitos egípcios. Queridos, essa derrota que Deus impôs sobre esse exército foi tão completa, tão humilhante, que só 300 anos depois esse exército estava totalmente recuperado novamente. 300 anos depois. Contra quem mesmo? Josias. Josias foi advertido: não vá nessa batalha, que essa batalha não é sua. Eu ordenei, Deus ordenou aquele exército egípcio a lutar contra um outro exército. Você não tem nada que ver. Fica em casa. Fica na sua casa. Volte para a sua casa. Mas era tão humilhante voltar para casa
que ele resolveu enfrentar a batalha e foi morto nela. E aí você pode perguntar, é melhor ser humilhado ou morrer? Qual é o melhor? Queridos, essa é a realidade nossa de seres humanos. Então nós temos aqui uma verdadeira oração. Quantas perspectivas você tem de sucesso na sua vida? Sabe, irmãos, a gente tem muitas perspectivas de sucesso, mas poucas vantagens. E se essas vantagens são poucas, se você for sozinho, elas serão poucas, mas com Deus serão muitas, é melhor ir com Deus. Mas às vezes a gente quer lutar sozinho. Quando você olha aí para fora, há um exército muito maior para lutar contra a verdade. Pode ter certeza. Estão prontos para humilhar o povo de Deus na face da terra. É um exército inumerável. Porque a Bíblia diz, e ela é muito clara em dizer que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. E o inimigo pode levantar um exército rapidinho para lutar contra o povo de Deus, assim como aconteceu aqui com Josias, e deixá-lo em desvantagem. Se formos sozinhos, derrota na certa. Mas se formos com Deus, Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa vitória. É Deus quem vai à frente. É Deus quem vai lutar por você. É Ele quem faz, quem nos dá a vitória. Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, em quem nós devemos confiar. E deve haver uma fé em Deus que é poderoso, que Ele vai se manifestar, Ele manifesta o seu poder. E quando Deus manifesta o seu poder, só há vitória para o povo de Deus. Deus é quem derrota o inimigo. Quem pode subsistir diante do Deus de Israel? Quem pode subsistir? A nossa luta, queridos, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Precisamos olhar para Deus, porque Deus é quem nos encoraja a todas as coisas. Precisamos confiar completa nele. Só Ele pode nos ajudar. Ele é a fonte de todo o nosso poder. Foi a fonte do poder de Asa e será a nossa fonte também de poder. Queridos, quero finalizar a mensagem dessa manhã dizendo o seguinte: a você que está aqui na igreja e também a você que está nos ouvindo em casa. Mensagem simples, poderosa. Você pode tirar muitas outras lições lendo esses 3 textos aqui, esses 3 capítulos, e você pode aprender muitas outras coisas também. Mas eu queria dizer o seguinte: no verso 2, Asa fez aquilo que era reto e bom, ou bom e reto aos olhos do Senhor. Vamos começar a fazer algumas perguntinhas para a nossa vida espiritual. Você faz aquilo que é reto e bom aos olhos do Senhor? Você tem feito isso? Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo uma coisa assim tremenda. Estudando hoje a Bíblia nesta manhã, antes de vir aqui para a igreja, fazendo o meu ano bíblico, eu percebi um outro detalhe, da mesma forma, sobre isso que eu vou falar aqui. Queridos, remova seus ídolos da sua vida e você vai ter vitória, você vai ter paz. Se o mundo removesse os seus ídolos, nosso mundo teria paz. Mas o que provoca a guerra são os ídolos que a pessoa tem. Eu, orgulho, egoísmo,
Esses são alguns ídolos. Os piores que nós temos estão dentro de nós. Esses são os piores ídolos. Não aquela imagem que se adora, aquela também. Mas os piores ídolos são aqueles que nós mesmos fazemos. Remova eles da sua vida e você tem paz. Você consegue paz. Você quer ter paz? Querido irmão e ouvinte, você quer ter paz? Remova seus ídolos. Tire eles da sua vida. Faça isso e você verá. Queridos, uma outra lição que você pode tirar. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Edifique sua casa enquanto você tem paz. Enquanto você tem paz. Edifique o seu caráter. Lembre-se que a sua luta será sempre contra principados e potestades. Haja então por fé. Mova-se pela fé. Aprenda a confiar nesse Deus. Confie nesse Deus como seu ajudador, como seu braço direito, estendido para você para guiar e ajudar. Uma quarta lição que a gente pode aprender aqui é você tem glorificado o nome de Deus na sua vida. Querido ouvinte, você tem glorificado o nome de Deus na sua vida? As pessoas veem Jesus em ti? Elas veem que você é diferente? Naquilo que você faz, você glorifica o nome de Deus? Asa tinha um grande desafio pela frente, mas não pensou em si mesmo, mas em glorificar o nome de Deus. Ele diz: não permita que o homem prevaleça contra ti. Não permita. É lógico que se você olhar, não permita que ele prevaleça contra ti, porque nós somos o teu povo. E tocar no povo de Deus é tocar em Deus. Não permita que o inimigo toque em ti. Toque em ti. E uma quinta lição que a gente pode tirar aqui, que eu creio que é dentre elas, eu creio que é a mais significativa, e que a gente tem que atentar muito bem para isso aqui, irmãos. Deus trabalha com aqueles que confiam nele. Deus não pode trabalhar com aqueles que não confiam nele. Deus não pode trabalhar com aqueles que não agem por fé nele. Deus não pode trabalhar. Eu perguntaria aqui, tem alguns líderes da igreja aqui dentro, qual o nosso exército aqui dentro de Santa Rosa? 200 mil? 170 mil? É isso? 170 mil? Olha, desses 170 mil, a gente pode tirar aqui uns 70 mil que não podem ir à batalha, não é mesmo? A princípio não podem ir na batalha. Estão lá em casa porque tem mais de 60 anos, ou tem algum problema de saúde. Esses 70 mil não podem ir à batalha. A princípio não pode. Mas eu tenho certeza que lá eles estão orando, lá estão buscando a Deus. Mas o outro exército que pode e está aqui, às vezes não pode por alguma circunstância, mas tem um exército de jovens que podem ir à batalha. E dentre esses jovens, tem aqueles que também não podem ir à batalha. São aqueles que estão namorando, são aqueles que estão tendo seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego, ou estão fazendo a faculdade. E aí eu fico me perguntando, diante desse contexto, diante desse exército todo, que para nós aqui num cálculo, sobrou quantos mil, Ivan? 46 mil, né? Uns 46 mil sobraram, que poderiam estar aqui. Mas nós só podíamos estar com 30 mil aqui dentro. Agora vai mudar um pouco o quadro.
30 mil que podiam estar aqui dentro. Nós temos quantos aqui dentro? 17 mil. 17 mil aqui dentro. 18 mil, vamos aumentar 1.000 aí, aqui dentro. E ainda tem vagas para esse exército. Queridos, com quem Deus pode contar nessa batalha? Com os mais jovens ou com os mais idosos nessa batalha? Com aqueles que têm força, tecnologia, que está à sua disposição, tem mais vigor físico, ou com aqueles que têm mais experiência para a batalha? Já tem essa experiência na batalha. Com quem Deus poderia contar nessa batalha? Não sei qual a sua opinião, porque vocês estão meio impedidos até de falar, né? Mas vocês podem falar se quiser também, né? Mas tem que ser com os dois exércitos. Se esse exército não se unir, não trabalhar, é um exército derrotado. Se esse exército não confiar em Deus, ele será derrotado. Deus só trabalha com o exército que confia nele. Esse exército precisa aprender a confiar nele. Deus abençoe cada um de nós. Que possamos fazer a decisão de participar dentro desse exército de Deus. Assim como Asa obteve o sucesso, nós possamos ter o mesmo sucesso e glorificar o nome de Deus. E quando ele vier, estará entre o exército de todo mundo e subir com ele para os céus. Esse é o seu desejo, é o seu desejo também, meu querido ouvinte. Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração final? Vamos ficar em pé? Vocês que estão aqui dentro da igreja, você que está em casa, pode fechar os seus olhos. Querido e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, pela orientação que ela nos dá. Obrigado porque nós podemos participar desse grande exército que confia em Ti, que vai à batalha, que não ama a sua própria vida, e assim como o Apocalipse diz, que são vencedores por causa do Teu sangue, por causa da Tua palavra, e não ama a sua vida, mesmo em face da própria morte. Que remove os ídolos da sua vida e tem paz. Mesmo que esse mundo esteja em tribulação, mesmo que esse mundo esteja caindo com pestes, com todas as guerras que há nesse mundo, e a maior de todas as guerras espirituais, nós sabemos que aqueles que confiam em Ti, que trabalham contigo, têm paz. E todos nós desejamos paz. Mas ajuda-nos a olhar para esse texto, para Asa, para as suas vitórias, tudo aquilo que ele fez, a reforma que ele fez, que possamos ter uma reforma também em nossa vida, nos consagrar em tempos de paz, para nos tempos de verdadeira guerra, quando o exército inimigo nos cercar, nós possamos lutar em Teu nome, pregar o Teu evangelho em Teu nome, glorificar o Teu nome. Mas nos ajude, Pai, a vencer cada uma dessas batalhas, até um dia nós tombarmos em Teu nome, para esperar as Tuas promessas conforme a Tua palavra. Entrego a igreja que está aqui, a igreja que está em casa, nossos ouvintes nas Tuas mãos. Eu sei que cada um deles tem tomado a sua decisão, e que essa decisão honre e glorifique o Teu nome. Nos abençoe, ó Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela presença. E até o próximo sábado. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos.
Cristo, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus.